A todos, graça e paz. Durante a vida, uma pessoa está sujeita a ser contrariada de várias maneiras e por várias razões. E isso também acontece com relação à fé que a pessoa tem e confessa. Quando as contradições vêm por causa da fé, o cristão não deve se sentir abatido ou derrotado, e nem perseguido. O verdadeiro cristão sabe que a contradição não é com ele, mas sim com Deus. É pensando assim que o cristão deve agir sem perder a vontade e o desejo de continuar pregando o novo nascimento em Cristo Jesus, que é a maravilhosa obra de salvação que Deus providenciou. Pois a alegria de levar alguém para Cristo é muito maior do que a tristeza causada pelas contradições causadas por aqueles que não creem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, te pedimos toda a tua orientação na tua santa palavra, para que através dela possamos viver e testemunhar o novo nascimento a todas as pessoas. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nestes 11 primeiros versículos do capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo está destacando a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo, e é seguindo o exemplo de Cristo com relação à humilhação ou humildade que o bom cristão deve viver, para ter esperança de que a sua alegria será completa e exaltada no dia de Cristo. Nos primeiros 4 versículos, especificamente no versículo 1, são apresentadas as bases de uma vida em Jesus Cristo, e são elas: a primeira base de uma vida em Jesus Cristo é a exortação em Cristo. Quando ouvimos a palavra exortação, logo ela soa em nossos ouvidos como sendo uma correção, uma advertência. Mas quando analisamos o significado desta palavra nas escrituras gregas, vemos que ela tem um significado de encorajamento, incentivo, estímulo ou motivação. O cristão, aquele que já nasceu de novo, em sua obra de evangelização, diante das dificuldades que irão surgir, deve se sentir encorajado a executar a obra e seguir em frente, pois o próprio Senhor Jesus é quem disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E também, para dar bom ânimo e encorajamento, Jesus disse: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Que maior encorajamento há na vida de uma pessoa do que de saber que na obra de pregação do novo nascimento, o Espírito Santo, o Consolador, estará junto para realizar a obra de salvação. Por isso que o Filho de Deus não deve se entristecer com as controvérsias daqueles que não creem,
pois eles não foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que eles estão em pecado, precisando da justiça e do juízo de Deus. Irmãos, sintam-se encorajados, incentivados, estimulados, motivados e alegres, e tenham bom ânimo por pregar o Evangelho de Cristo, que é o novo nascimento, dado por Deus através da atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição juntamente com Cristo. A segunda base de uma vida em Cristo Jesus é o amor de Deus. Quando Paulo fala sobre o consolo de amor, ele está se referindo ao amor de Deus, que para os seus filhos serve como um incentivo para continuarem a caminhada cristã. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando pensamos o alto preço que foi pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário para dar vida a quem é pecador e que este alto preço é a obra de amor de Deus, não resta dúvida sobre o quanto os filhos de Deus devem ser agradecidos a Deus por serem tão amados. Cientes deste amor de Deus, é que os verdadeiros filhos devem continuar a pregar o novo nascimento, dado por Deus através da atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição juntamente com Cristo. A terceira base de uma vida em Cristo Jesus é a comunhão do Espírito. Viver na comunhão do Espírito deve ser a atitude de todos aqueles que já nasceram de novo, pois a Igreja nada mais é do que esta unidade vivida por aqueles que já nasceram de novo, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E também em 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Quando os filhos de Deus compreendem o que é a exortação que há em Cristo Jesus, o consolo de amor de Deus e a comunhão no Espírito, então, como consequência, ocorrerá aquilo que Paulo está dizendo no versículo 2, que é terem o mesmo modo de pensar, terem o mesmo amor e serem unidos em alma e mente. Tudo isto para juntos continuarem a pregar o novo nascimento dado por Deus através da atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição juntamente com Cristo. No versículo 5, Paulo orienta os filipenses a pensarem como Jesus Cristo pensou, pois todo aquele que já nasceu de novo agora está em um processo de santificação, e a santificação é feita pelo Espírito Santo, que irá guiar o novo nascido de acordo com as palavras de Deus, fazendo com que o pensamento deste novo nascido comece a ficar semelhante ao pensamento de Jesus Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Sendo Jesus Cristo o Filho de Deus, e sendo você novo nascido, também filho de Deus, você irá se dirigir a Deus chamando-o de Pai. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, é porque o coração e a sua mente já foram trocados, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Do versículo 6 ao versículo 11, Paulo apresenta a atitude de Jesus Cristo. Jesus demonstra toda a sua humildade, pois sendo Deus, não quis agir e nem viver como Deus aqui na terra. Antes, ele se esvaziou a si mesmo e foi submisso à vontade de Deus
até a morte de cruz. Pois dentro do projeto de Deus, que é criar para si um povo seu, estava definido a vinda de Jesus e o seu sacrifício para a remissão do pecador, a santificação do pecador e a glorificação que será revelada no dia de Cristo. Por causa de tudo isso, é que Jesus foi obediente e submisso a Deus, até que fosse consumado o seu sacrifício na cruz do Calvário. Para concluirmos, somente quando os novos nascidos tiverem uma mente semelhante à de Jesus Cristo, uma mente de obediência e submissão a Deus e ao próprio Senhor Jesus, é que então as atitudes contrárias dos infiéis deixarão de ser um incômodo para a vida dos novos nascidos e passarão a se alegrarem com a recompensa que vem de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos faça submissos ao Senhor e à tua santa vontade, para podermos levar a outras pessoas a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como nós fomos levados para Cristo pelo teu amor. E é em nome de Jesus que oramos a ti. Amém.